Mais uma vez, Deus abençoe todos vocês pela internet. Nós estamos em escola, né? E a gente até tinha um outro pensamento e fazer um estudo sobre a parte inicial do Gênesis, mas vai ficar para uma outra ocasião. Então tivemos uma direção, né, de tratar de um assunto na escola que vai ser de muita importância, como ensinamento espiritual prático, né? Nós estamos numa caminhada num mundo perigoso, pecaminoso, traiçoeiro, que tenta nos atingir, nos embaraçar. Os erros do eleito não tiram a eleição, embaraça o eleito, traz prejuízos, né? Sofrimentos, e é exatamente para isso que nós estamos aqui, para ajudar, né? Como diz o profeta, falar coisas que ajudem as pessoas. Vamos ficar de pé para lermos a Bíblia? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. A partir do versículo 3. O título é Exortações e Conselhos Gerais. É que nós vamos falar muita coisa nesse sentido nessa manhã. Conclusão. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, que é amor, não? É soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mantenha sua Bíblia aberta e pode se assentar com ela aberta. Vamos continuar a leitura. Mas é grande ganho a piedade, com contentamento. Veja essas palavras, né? Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então aqui já vai ficando tudo ensinamento, viu? Tendo, porém, sustento, e como que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, e submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmos. Veja bem, o dano que eles fazem para si próprio, né? Si mesmos, com muitas dores, são eles mesmos.
Mas tu, ó homem de Deus, Paulo falando para Timóteo, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, dizer aquilo que é justo, a piedade, que é o amor, a fé, a caridade também, amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, trabalho, né? Militar, trabalhar, lutar. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas verifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento. Paulo estava mandando para ele, ordenando a ele, que guarde este mandamento sem mácula e repreensão. Quer dizer, para ele viver aquilo. Até quando? Né? Olha só, então não foi só para Timóteo. Até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor abençoe sua palavra. Nós vamos falar nesta manhã sobre a ganância ou a ambição. São muitas pessoas que às vezes não têm o conhecimento, né, do significado de certas palavras. E é bom, para entendermos bem certas coisas, conhecer o significado de certas palavras. Nós vamos passar por vários pontos, mas nós vamos aqui como a costureira. Nós vamos alinhavando e vocês vão acompanhando. Aqueles que trouxeram um caderno, caneta, papel, lápis, vai anotando. Viu? Muito bem. Vamos ver aqui o que é ganância. É ambição. Então, por isso que é ganância e ambição. Ganância e ambição, ambição e ganância. Usura. Agora, ganancioso. Ganancioso é ambicioso. Usuário, aquele que usa de usura. Avarento. Muito bem. Ambição. Ambição é desejo veemente, coisa forte, de poder. Preste bem atenção. Ambição é desejo veemente de poder, glória, riqueza. Aspiração imoderada. Pretensão, cobiça. É ambição. O ambicioso, ele é ganancioso. Avareza. Avareza. Apego demasiado e sórdido ao dinheiro. Mesquinhez. Soberbo. Mais elevado. Arrogante. Orgulhoso. Altivo. Grandioso. Sublime. Magnífico. Usura. O que é usura? Juro excessivo. Lucro exagerado. Mesquinhez. Avareza. Ambição. Muito bem.
7, 8. Agiotagem. Usura. Já vimos o que é usura, né? Juro excessivo. Agiotagem. Usura. Especulação exagerada sobre fundos ou mercadorias. Muito bem. Vamos aqui agora a jogo. Jogo. Jogo pode ser brinquedo. Brinquedo. Também um jogo é um molejo, uma mola, é uma coisa, tem várias aplicações. Brinquedo para as crianças, a parte técnica, mecânica, um molejo, uma mola. Mas ele também é astúcia. Jogo é astúcia. Por exemplo, jogo do bicho, loterias e outros mais. Astúcia é o significado. Muito bem. Agora vamos para isto. A palavra lícito. Lícito. Uma coisa lícita, conforme a lei. Permitido por lei. Justo. Riqueza. Rico, abundância, fertilidade, magnificência. Contrário à pobreza. Pobreza. Pobre. Falta do necessário para a vida. Miséria, escassez. Então isso quer ser pobre. Falta do necessário para a vida, miséria, escassez. Então você vê como cada coisa tem o seu ponto. Trabalho. Trabalho é aplicação de atividades. Serviço. Esforço. Fadiga. Labutação. Obra feita ou em via de execução. Salário. Salário é preço do trabalho. Salário, preço do trabalho. Retribuição de serviços feitos. Paga. Honorários. Vencimentos ordenados. Isto é, salário. Deixa eu ver se falta mais algum item aqui. Não. Chegamos então a este ponto sobre essas definições destes significados. Porque às vezes as pessoas não sabem o significado das coisas, né? Você fala uma palavra e a pessoa não entende e às vezes tem sinônimos. E por não conhecer às vezes o português, a pessoa acaba não entendendo, né? E exatamente a função do pastor, a função do sacerdócio, do ministério pastoral, que todo pastor é um pregador, nem todo pregador é pastor. Então, a função do pastor é apacentar o rebanho. E nisso consiste em ensinar, corrigir, redarguir, alimentar, sarar, prover, socorrer, apaziguar, preparar, alinhar, supervisionar, libertar. Mas,
Será que todos compreendem isto? O irmão Branham, ele fala na mensagem paradoxo. Mensagem paradoxo. É uma das mensagens que logo nós vamos estudar sobre ela. Paradoxo 30. Outra coisa, vocês sabem. Vocês não podem esperar que todo mundo acredite em tudo que a gente diz. Isto realmente não funciona dessa forma. Então, o pregador sabe que as coisas funcionam desta maneira. Mas veja o que diz para nós o apóstolo São Paulo aos Gálatas. Abra sua Bíblia. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 10. Gálatas 1, 6 ao 10. Maravilho-me de que tão depressa passáceis, foi adiante, mudou. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo admirou, foi muito rápido. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam. Já tinha isso no tempo de Paulo. Quer dizer, tira a paz. Entendeu? Nós somos mensageiros da paz, da harmonia, do consolo. O pastor tem que manter o rebanho assim, calmo, tranquilo. Mas, a qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho ensinado, seja anátema. E uma das certezas que temos da mensagem de irmão Branham não são só os sinais e as fotografias sobrenaturais. É de que ele pregou o mesmo evangelho de Pedro e de Paulo. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Mentira. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? Então a função do pastor é esta. Como eu sempre orientei e oriento os nossos auxiliares, aqueles que nós chamamos para, muitas vezes, usar do púlpito, às vezes pregando, lendo mensagens, parágrafos. Então, a pessoa tem que manter na posição dela. Se tem alguma coisa para corrigir a igreja, para entristecer a igreja, isso é função do pastor. Não se envolva com isso. Né? Não se envolva com isso. O pastor tem uma chamada, ele tem equipamento, ele tem a ferramenta certa. Né? Você sabe que a ferramenta certa, sendo usada corretamente, não provoca acidentes, né? Eu na minha casa mesmo tenho uns 3, 4 tipos de martelo. Cada um de um tamanho e de um peso. Às vezes tem uns preguinhos desse tamanho assim, ó. Se eu pegar um martelão desse tamanho, a chance de eu ganhar uma unha roxa é muito grande. É um martelo para aquele prego.
Se eu prego um pregão de caibro assim, né? 18 por 24, é isso? 18 por 48? Por 22? 22 por 48. E pregar um martelinho desse tamanho, o prego não entra, quebra o cabo. Você entendeu? Agora, cada um que vai fazer um serviço, eu gosto muito disso, né? De uma pessoa que vai fazer um serviço, ele abre a caixa de ferramenta, tem tudo ali que ele precisa, é profissional. A improvisação é só em caso de emergência. Então isso é bonito, né? Quem sabe o que faz, com o que faz, entendeu? Então você consegue a qualidade para aquilo. Por isso que o profeta diz, quando Deus chama o homem, ele equipa o homem. Não só o pastor, nós também, vocês também. A irmã tem um equipamento. Você tem um equipamento, né? Para deixar o seu cabelo comprido, você tem um equipamento. Para andar vestida corretamente, você tem um equipamento. E o profeta diz, o Espírito Santo te leva a isso. Então isso vem com o Espírito Santo. É um atributo do Espírito Santo. Mas vamos assim. Na mensagem, hoje se cumpriu esta escritura, parágrafo 29. Justamente como médico aqui, se ele fosse tratar de um paciente, temos médicos hoje que dizem, você pode friccionar o pé na parte de trás do calcanhar e curar o câncer em seu rosto, veja você. Mas um bom médico não daria ouvido a tal coisa. Ele trata do paciente conforme o livro que ele lê sobre a pesquisa médica. Nosso livro é a Bíblia e a mensagem. E é dessa maneira que tento fazer para tratar o paciente. Quando vejo que a igreja está doente, não quero tentar dizer que eles precisam de um novo aperto de mão ou algo assim. Às vezes não está doente, mas você sabe que a vitamina, a vacina, chama-se tratamento preventivo. E tudo que é ensinado tem 80% de chance de você não errar. Pelo menos. Então, eles não precisam de um novo aperto de mão, algo assim, uma nova organização, uma nova igreja. Eu tenho que tratar dela conforme o livro que eu conheço. Veja. Dessa forma, quando vejo que a igreja parece estar com sarampo, quero tomar a receita exata do que acho ser certo. É o ofício do pastor. É claro que nem todos vão entender. Quem vai responder pela alma do pastor, das pessoas é o pastor. Entendeu? Então, se você se coloca numa condição, ao invés de alimentar-se da mensagem, mas ficar avaliando a mensagem, isso quer dizer que você quer ser pastor. Então, assuma isso e vamos ver o que nós vamos fazer. A mesa está posta, é para comer. Está sendo servido. Eu tenho de tratar dela conforme o livro que eu conheço, veja. E dessa forma, quando vejo que a igreja parece estar com sarampo, quero tomar a receita exata do que acho ser certo. E para sarampo, para eliminá-lo da igreja. Quando vejo o pecado aparecendo nela, da mesma maneira. Então, aqui no caso seria uma medicina corretiva. Agora, existe a medicina preventiva, não é assim? Tem um surto de gripe aí, de sarampo, outra coisa. Então, o sistema público convida as pessoas, olha, vem tomar vacina. Então, você vai, toma a vacina, você está imunizado. Então, a pregação, a escola tem esses dois objetivos, ela é preventiva e corretiva. Para aqueles que estão bons, ela é preventiva. Para aqueles que estão doentes, ela é corretiva. Amém? Você entendeu? Muito bem. Na mensagem A Tempestade que se aproxima,
no parágrafo 53, estamos falando de natureza da pregação, responsabilidade. Assim foi nos dias de Noé. Deus se enfadou de tal grau de tudo aquilo, pois antes que enviasse aquela tempestade para destruir o mundo completo, primeiro Deus fez a preparação para todos aqueles que desejavam escapar da tempestade. Eu ainda posso ver a Noé de pé na porta da arca, pregando a justiça. Porém, não havia muitos que lhe escutavam. Era como que os de hoje desejam mais entretenimentos e diversão do que o Evangelho. Ai, 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 diz o profeta 3 vezes. Ai, ai, ai. Como será para vocês, evangelistas, estilo de Hollywood, os quais temem chamar o pecado por seu nome? Necessitamos mais daqueles pregadores antigos da serra, que sentiam o Espírito Santo e não temiam pregar o Evangelho sem luvas. Não como os de hoje, que cobrem o Evangelho com luvas. Não como os de hoje, que cobrem o Evangelho com luvas, mas uns que preguem a vinda do Senhor Jesus. De que maneira? Juízo para os maus e céus para os justos. Amém? Muito bem. Também voltando um pouquinho atrás, no final de um assunto que o profeta estava conversando com a sua esposa, no parágrafo 49, ele diz: então minha esposa me disse, ora, essa gente assiste à igreja, estavam fazendo coisas erradas, para resumir. Eles assistem à igreja. Eu sempre tenho me perguntado como é que isto não lhes condena a consciência. Você sabe que a consciência é um dos canais do Espírito. Como é que isso não lhes condena a consciência? Ele disse: querida esposa minha, deixe-me dizer-lhe, eles são americanos. Ele disse: nós não somos americanos? Ele disse: não, só estamos vivendo aqui. Porém, temos nascido de cima, o Espírito Santo de Deus nos tem feito sombra, portanto, somos peregrinos e estrangeiros na terra. Isto aqui não é nosso lar, mas estamos buscando um que é por vir, cujo artífice e construtor é Deus. Falamos um pouco antes disso, no sábado. Se não é o nosso lar, não é o nosso negócio, não somos daqui, então não vamos nos embaraçar com essas coisas. Não vamos nos embaraçar com essas coisas, para que isso não traga prejuízo para nós, para as pessoas. Como nós lemos aqui na carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Nós sabemos que a nossa luta hoje é diferente da luta dos irmãos das eras passadas. O diabo é o mesmo, mas a maneira da luta do diabo atuar que é diferente. A gente sempre bate nesse assunto. Mensagem: maior batalha jamais pelejada. Então, estamos também machucados. Estamos trabalhando, estamos lutando, estamos machucados. O Senhor nos sara, nos ajuda e nós vamos em frente. Mas as armas são outras. A cultura, a política, a corrupção do mundo, a modernidade, a moda, a cobiça dos olhos, o dinheiro, a era de conforto, de vantagem, de adquirir coisas. Tudo bem. Por isso que o apóstolo São Paulo, ele nos diz:
todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então existe uma parte das coisas lícitas. Preste bem atenção. Quando o inimigo não consegue nos levar para o lado errado, quando o inimigo não consegue nos desviar do caminho, nos levar para o lado errado, ele tenta nos enrolar com as coisas certas. Então nós vamos mostrar esses dois lados. As coisas certas e as coisas erradas. Na mensagem, os investimentos. Os investimentos. E o irmão Brana usa aqui a escritura de São Marcos 10, que fala sobre o mancebo de qualidade. São Marcos 10. Vamos ler? São Marcos 10. Não ia ler, mas eu vou ler. Vamos assim, colocando um tijolo sobre o outro. São Marcos 10, 17. O mancebo rico. Esse já era rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém. Você sabe que o juro com usura é defraudar o próximo, né? Esse mau uso do dinheiro. Honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, responde-lhes: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Você veja que ele é uma boa pessoa. Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, e vem e segue. Então, esse tinha, e Jesus mandou-lhe dispor. Muitos não têm, e se embaraça querendo. Preste bem atenção nisso. Mas ele, pesaroso dessas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, o que você pode pensar, mas então todo mundo que é um rico, já vimos o que é ser rico, né? Pessoa que tem abundância. Pobre é o que tem o seu necessário. Para ele foi essa a condição. Vou entregar tudo. Mas não é assim para todos. Mas, contudo, para o eleito, se Deus pede, Ele dá. Porque está na natureza dele fazer isto. Está na natureza da ovelha dar lã. Não precisa pedir. Não precisa forçar. Então, o Espírito Santo traz atributos. Com ele, aquilo vai fluindo automaticamente de você. Então, eu estava pensando nesse assunto, eu abordei esse assunto, nós vamos chegar mais para frente aqui, mais no detalhe técnico da coisa. Estamos fazendo assim uma base escriturística de mensagem. Eu até abordei em outra igreja, não estávamos na internet falando sobre isto. Aí me veio o pensamento, em função das coisas que acontecem, das coisas começam a rodear, as coisas começam a vir com esse mundo da internet hoje, a coisa fica tudo muito fácil, muito rápido.
e o número de pessoas que acabam se envolvendo, se complicando. Então, a gente como pastor, como ministro, tem pelo menos ter a paz e a tranquilidade de colocar a cabeça no travesseiro e dizer, eu avisei, eu ensinei. Então, estou livre, né? Estou livre dessas coisas. Mas, quando estava assim, rabiscando um pouquinho sobre esse assunto, até mesmo estava sentado na igreja de Lençóis, como eu sempre faço em outras igrejas, eu vou colocando os papeizinhos assim na Bíblia, e vou colocando ali, quem sabe um dia a gente fala. E aí me veio, eu falei, mas tem um assunto que é muito bom na mensagem, os investimentos. Eu, como sempre, fui pegar a mensagem. Essa mensagem foi pregada em 14/3/64. Aconteceu a mesma coisa, a exemplo da mensagem Estatura de Varão Perfeito, quando pregamos na escola dominical. Eu tenho as mensagens arquivadas por data. E eu vi lá a 14/3/64, e eu olhei num monte de mensagem, tinha até um monte de coisa na frente. Eu disse assim, aqui deve ser mais ou menos 64. Aqui nesse monte de mensagem, vem aqui 61, 62, 64, 65, final. Por aqui mais ou menos deve ser 64, né? Então eu peguei, abri o monte, puxei a mensagem. Aí, os investimentos. Amém? Então, não existe coincidências. Tudo tem um significado. Mas nem todos entendem. Eu sei disso. Por isso que o profeta diz, dá tempo ao tempo. Tem pessoas que vai ter que aprender de maneira difícil. Né? Então tem pessoas que ao invés de ser guiado pelo Espírito Santo, pela águia, né? Representando o Espírito Santo, o profeta, então é guiado por galo, né? Galo na testa, guiado por galo. Um galo aqui, né? E tudo isso que é natural reflete no espiritual. E tudo que é feito do natural é errado por falta do espiritual. Uma coisa está atrelada na outra. A Bíblia, irmãos, ela nos ensina a colocar Deus em primeiro lugar. E não colocar o nosso coração em coisas terrenas. Não nos embaraçarmos com coisas que não são lícitas. E às vezes até nos embaraçamos com coisas que é lícita. Não pensa vocês, que aqueles que desejam ser ricos, aqueles que desejam, que têm ambição, aqueles que têm ganância, eles só vão fazer por métodos fora da lei. Às vezes eles fazem isso dentro do próprio método legal. O próprio trabalho que Deus deu para ele, eles procuram agir com ganância, colocando tudo aquilo, né? Como o profeta diz, quer dizer, o Espírito Santo abençoa a pessoa. Eu estava lendo sobre isso aí na mensagem esses dias. O Espírito Santo abençoa a pessoa,